Olá, meu amigo empreendedor, está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, com Conrado Adolfo, dentro de um formato aí um pouquinho diferente e ele vai contar aí um pouco da sua história, né, de como que ele se desenvolveu como empresário ao longo desses anos aí, passando por 3 negócios. Ele vai contar com detalhes também como que ele administra a sua empresa e vai revelar como que o método 8Ps pode transformar o seu negócio. Conrado, muito obrigado aí por você ter aceitado o convite para essa entrevista. E vai ser um prazer poder conversar com você aí durante esse tempo. Oh, maravilha, Pedro. E, nossa, com todo prazer, porque você é meu aluno desde... Quando foi a turma que você fez o 8Ps? 2011. Desde 2011. Você fez uma das primeiras turmas, né? Foi, uma das primeiras turmas 8Ps. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Então, Conrado, o que eu queria começar assim, muita gente que me acompanha já te conhece, tá? Porque eu sempre falo de você, você sabe disso aí. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória como empresário. Quais foram, assim, cara, as suas maiores dificuldades e conquistas como empresário? Tá, eu comecei como todo empreendedor. Tem muita gente que nasce sabendo que vai ser empreendedora. E eu acho que eu nasci sabendo que eu ia ser empreendedor, só que eu não sabia que existia uma área da vida que era ser empreendedor. Primeiro empreendimento que eu montei, eu estava no colégio e eu comecei a vender pulseira com nome. Isso era a 5ª série. Foi em 83, eu acho. 83. E tinha umas pulseirinhas que se fazia com nome, assim, eu comecei a fazer esse tipo de pulseira, comecei a vender para o colégio inteiro pulseira com nome. E eu gostei daquilo, eu comecei a ganhar dinheiro, né? Vendia por, sei lá, hoje devia ser R$1, assim, nem lembro quanto que era, mas foi 83, foi 84, acho que foi 84. E depois disso eu comecei a fazer camisetas, porque eu desenho, né? Então eu desenhava e fazia, tinha um amigo meu que fazia silk, eu fiz a primeira joint venture da minha vida, eu desenhava e ele silcava e a gente vendia e dividia o dinheiro. E depois eu comecei a dar festas também, comecei a dar aula particular, nossa, eu fiz muita coisa. E essas foram as minhas primeiras incursões no mundo do empreendedorismo. E ali é engraçado que a gente aprende com nossos erros. E nessa época eu lembro que eu errei muito, eu aprendi com os meus erros e esses erros eu aprendi para não cometê-los mais nas empresas oficiais, porque aquilo não era uma empresa, né? Era uma coisa para fazer. E aí eu trouxe muito daquilo que eu já sabia que eu não podia fazer para quando eu montei a minha primeira empresa de fato. A primeira empresa que eu montei formal foi um cursinho pré-vestibular. E esse cursinho quebrou, muitos empresários, eu até pouco tempo atrás, talvez uns 4 anos atrás, eu tinha muita vergonha de falar isso, falar, nossa, mas eu quebrei. E hoje, até que um grande empresário chegou para mim, grande mesmo, chegou para mim e eu estava contando isso e tal, ele falou, cara, mas por que você não conta isso? Eu falei, não, tenho vergonha, não sei, né? Ele falou, não, é o fato de você ter quebrado que faz com que você seja um empresário muito mais forte, muito mais consciente, muito mais precavido, muito mais seguro do seu negócio. Eu fiquei pensando, isso é verdade, né? Porque eu quebrei porque eu levei a empresa com muita inconsequência. E eu falo com todas as letras porque era isso mesmo, eu tinha 22 anos, imagina, nem sabia o que era ter uma empresa. Nem emprego eu tinha tido direito, eu tinha dado algumas aulas, eu fiquei 2 anos dando aula, eu não tive um emprego formal durante décadas para depois montar uma empresa. Eu era muito cru em negócio, né? Então, no final, eu saí do ITA, eu dei um pouco de aula, depois já fui montar o meu cursinho. Você saiu daquela, você tinha uma habilidade, né, para dar aulas, e aí a partir daquela habilidade você falou, tem um negócio aí, então vou montar um negócio com base nessa habilidade. Até abordado naquele livro do Mito do Empreendedor. Né, o técnico, né? Você era o técnico que quis se tornar um empresário, né?
É isso mesmo, faz exatamente essa história. Eu era técnico, eu gostava de dar aulas, as pessoas gostavam, eu falei, nossa, vou montar um cursinho. Para mim, um cursinho para vestibular era basicamente você dar aula e dividir o dinheiro no final do mês. Acabou, não tinha o restante, né? Depois eu montei uma agência de marketing digital e hoje eu tenho uma editora digital de cursos online, principalmente na área de desenvolvimento pessoal, profissional e pessoal. Então, essa é a minha trajetória, é uma trajetória de negócios bem diferentes entre si, porque eu considero que eu não tenho um negócio online, como muita gente acha, eu tenho um negócio. Quando eu estava no cursinho, eu não tinha um cursinho para vestibular, eu tinha um negócio. Na agência, eu não tinha uma agência, eu tinha um negócio. Então, quando você tem essa consciência, você consegue olhar para os negócios com um olhar de empresário e não com um olhar de técnico. Quem olha para o negócio com um olhar de técnico por exemplo, o professor olha para o cursinho falando, eu tenho um cursinho. Ele não fala, eu tenho uma empresa. O publicitário monta uma agência e fala, eu tenho uma agência. Ele não é um empresário que pode ter açougue, pode ter padaria, agência e tem a mesma visão de negócio de todos eles. Quando eu comecei a ver a minha empresa atual, independente do que ela seja, como um negócio, como uma empresa, aí sim eu comecei a me enxergar como um empresário e não como um técnico que montou uma empresa na área que ele domina. Legal. Uma vez, Conrado, eu ouvi do Abílio Diniz, né? Ele que é o presidente aí do grupo Pão de Açúcar, falando que empresas são pessoas e processos, né? E que se está tudo indo mal, você precisa corrigir as pessoas e ajustar os processos. E que se está tudo indo bem, você precisa otimizar os processos e parabenizar as pessoas. E eu queria saber, assim, com base nisso, né? Eu queria saber como que você tem trabalhado para construir uma equipe, né, vencedora e manter essas pessoas, né, que estão hoje trabalhando com você de forma motivada, assim. O principal ponto da WebLive é a cultura dela. E eu vejo que eu acredito em um novo modelo de gestão, principalmente para empresas que trabalham com conhecimento, empresas que o capital intelectual é o maior capital da empresa, uma empresa em que a cultura é o ponto forte dela. Então na WebLive nossa cultura é muito forte. A gente tem, quanto mais piadas internas você tem no seu negócio, mais forte é a cultura da sua empresa. Sim, é bem fácil de você identificar se a empresa tem uma cultura ou não. E a gente tem muitas piadas internas. A gente é capaz de conversar durante meia hora entre nós mesmos, sem as pessoas que estão de fora entender absolutamente nada do que a gente está falando. Então esse é o primeiro ponto, cultura. O segundo ponto é não contratar com base em currículo. A gente não contrata com base no currículo. A gente olha e fala, ok, essa pessoa é de tráfego, essa pessoa é de conteúdo, tem alguém aqui que já vem do mercado, entende de funil, mas a gente não contrata olhando para currículo. A gente contrata olhando para os olhos da pessoa. A gente tem que entender qual é a índole da pessoa, quais são os sonhos que ela tem. A partir do momento que você entende quais são os sonhos da pessoa, e outra coisa todo mundo na empresa participa de uma reunião de contratação, de seleção de profissionais. Então quando a gente tem 3 profissionais aqui, que são profissionais que a gente vai entrevistar, ok, então a gente marca com esses profissionais aqui na empresa, ele vem e todo mundo senta em torno dele para conhecer aquela pessoa. Se todo mundo concordar que aquela pessoa vai trabalhar bem com a equipe, aí sim ele é contratado. Se eu falar, eu adorei esse profissional, já aconteceu isso, eu adorei esse profissional, a equipe falou, não sei, eu achei que ele tem esse problema, que ele tem aquele, no final ele não foi contratado. A minha palavra, apesar de ser o diretor da empresa, não é a palavra que prevalece. O que prevalece é a palavra das pessoas, porque a empresa de fato é formada de pessoas. Então você tem que conhecer a índole da pessoa. A gente pergunta, por exemplo, que livro que você leu? Qual foi o último filme que você viu? Você tem algum hobby? É isso que a gente pergunta. Ok, existem as perguntas técnicas também, mas a pergunta técnica é 50% do tempo. As perguntas a respeito da pessoa são os outros 50% do tempo. E eu me lembro que teve um caso que a gente perguntou, você lê? Você gosta de ler? O cara falou, sim, eu adoro ler, eu leio muito. Qual foi o último livro que você leu?
O último livro é que faz um pouco de tempo, ele não soube falar qual foi o último livro. Cara, eu leio mais ou menos uns 3, 4 livros de cada vez, eu consigo falar todos esses livros que eu tô lendo, que é lógico. Tava na cara. E ele não só não gostava, como ele não tinha lido, ele não lembrava qual era o último livro, o livro que ele tinha lido. Então, essas coisas, esses detalhes que falam a respeito da pessoa e não da profissão, da técnica dela, é que revelam de fato quem é a pessoa. E a gente trabalha com pessoas, não com profissionais. Por um acaso, a pessoa está em um papel profissional enquanto ela está aqui dentro durante 60% do tempo, talvez 50%, que ela está focada no papel dela. Os outros 40% do tempo é um tempo que ela é uma pessoa, ela está conversando contigo, ela está rindo de alguém ou não, ela está falando mal de alguém ou não, ela está elogiando ou está criticando, aí é a pessoa, não é mais o profissional. Então, dentro de uma empresa, a pessoa, ela se revela muito. Então você tem que saber sobre a pessoa e não só sobre o sujeito que mandou o currículo para você. Legal, muito bom. Muito bom. E aí, seguindo, né, nessa dinâmica, como que você estabelece padrões e processos? Porque essa também é uma questão chave em todo negócio, né? Como que você vê isso e como que você estabelece isso dentro hoje desse negócio de sucesso que você tem trabalhado aí, que é a WebLive? Tá, a primeira coisa é a ilusão achar que uma empresa pequena, no início, ela já vai nascer com processos, ela já vai nascer sabendo exatamente o que ela vai fazer, quem é ela, qual o público, é ilusão. A não ser que o dono da empresa seja alguém que já tenha vindo de uma empresa muito semelhante, muito maior, e resolver fazer alguma coisa igual, começando de baixo, começando pequeno. Aí tudo bem, mas quando você monta uma empresa, por exemplo, digamos que agora eu quero montar uma empresa na área de entretenimento, eu vou fazer eventos corporativos utilizando técnicas de teatro para passar uma mensagem. Eu tenho uma leve ideia do que eu quero, mas é só na hora da prática que eu vou entender o que de fato vai sair dali. O que eu quero é uma coisa, o que o cliente acha que ele vai receber é outra, e existe um meio de caminho que é o que a empresa de fato é. Então você só vai estabelecer os seus processos fazendo. Você só vai estabelecer os seus processos à medida que as pessoas trazem inovações para você. E aí sim, durante o primeiro ano, por exemplo, a gente está com 1 ano de WebLive, 12 meses. E a gente, nos primeiros 12 meses, a gente fez 12 meses em 4 de julho de 2014. E a gente faturou 3 milhões ao longo desses 12 meses. E ao longo desse faturamento, muitas coisas foram reinventadas, foram abandonadas, foram criadas do zero. E agora, no segundo ano de empresa, a gente está começando um movimento focado, concentrado de criação de processos. Então, não foi uma coisa que nasceu com a empresa. Existe uma teoria que é muito bonita, que são escritas, essas teorias são escritas muito para grandes empresas, mas quando você tem que pegar, quer dizer, uma coisa é você ler um livro de como se dirige um Fórmula 1, outra coisa é você pegar um Fiat 147 todo destruído no trânsito de São Paulo. É outra coisa. É verdade. É totalmente diferente. Então você tem que aprender muitas vezes na prática e criar a sua própria teoria, e não você achar que qualquer livro americano importado de um outro contexto, de uma outra cultura, de um outro tipo de público, de um outro tipo de desconfianças com relação ao empresário vai servir para você, porque não vai. Você tem que ler aquilo com muita parcimônia, né? Use com moderação. Então, é verdade. Inclusive, eu venho de administração, né? Você sabe disso. Eu venho da área de administração, e quando a gente se depara com a realidade que você encontra na academia e no dia a dia, o choque de realidade é absurdo, né, cara? Porque é bem isso que você está falando mesmo. Quando a gente vai para o campo e começa a enxergar que os problemas das empresas às vezes estão muito mais relacionados à questão muitas vezes familiar, né? Que é o sobrinho, é o primo que mexe, que faz e tal, e que é o marido que brigou com a esposa e que não deu para cumprir aquilo que estava sendo proposto, é que você começa a enxergar muitas vezes a realidade de pequenas empresas, né? Então, Conrado, uma outra coisa que a gente busca, né, quando está desenvolvendo um negócio, quando está desenvolvendo uma empresa, é venda, né, cara? Não existe negócio sem venda.
Como que você estabelece aí as suas metas? Fala um pouquinho pra gente dessa sua dinâmica de venda, porque eu sei que você tem essa veia muito forte da venda, né? Compartilha com a gente um pouquinho aí da sua visão a respeito disso. Tá, primeira coisa é você começar a tentar vender alguma coisa, independente de você ter meta. No início da empresa, a gente queria empatar fazendo um curso. A gente não tinha uma meta de venda. A gente tem que empatar, porque aí o nosso custo fixo é tanto. Se a gente passar disso, está ótimo. É um custo fixo baixo, que era eventos, né? Eventos geralmente tem um custo fixo baixo mediante o faturamento dele. Eventos técnicos. E a partir daí o que a gente conseguisse, ótimo, vamos fazer o máximo possível para chegar o mais longe possível. Só que a partir daí a gente descobriu o que a gente era capaz. A gente viu onde a gente estava errando e nós percebemos que, olha, a gente faturou 800 mil, foi o nosso primeiro evento. Só que a gente poderia ter faturado 1,5 milhão. A gente errou aqui. Ok, então vamos ajeitar. Agora a gente vai conseguir faturar mais. E aí a gente faturou no primeiro evento 800 mil em 2 meses de venda, e no segundo evento que a gente fez, a gente faturou 800 mil em 8 dias e depois mais 200 mil em 2 dias. Então foi 1 milhão em 10 dias. E aí a gente começou a entender onde que a gente poderia chegar, qual era o teto. E a gente viu qual era o teto. Então a gente consegue faturar em um mês, por exemplo, porque aí o evento acontece todo mês. A gente fala esses números, as pessoas olham, nossa, mas ele está milionário. Então, não, é porque você fatura isso a cada 4 meses, né? Você se prepara durante 4 meses para fazer um evento que fature 1 milhão. Então, no final das contas, você está faturando 250 mil por mês. Okay? E tem uma estrutura que é pesada. Mas a gente começou a ver que a gente poderia faturar, por exemplo, 300 mil por mês com aquela estrutura. E aí eu reuni a equipe e perguntei o seguinte, vem cá, o que a gente precisa para faturar 500 mil por mês? A gente precisa de uma pessoa de vídeo, uma pessoa de eventos, a gente precisa fazer isso e aquilo, a gente precisa trabalhar com mais parceiros, legal. Então vamos construir essa estrutura, e isso é uma decisão conjunta. Aqui a gente é uma empresa muito participativa, muito demais. O tempo todo, pra você ter uma ideia, não dá para ver aqui, mas a gente trabalha, a empresa quase toda, 50%, 60% da empresa trabalha em uma mesa. A gente está mudando para uma casa maior agora, que a gente vai colocar pelo menos 80% da empresa trabalhando toda na mesma mesa, uma mesa enorme que pega a sala inteira, porque a gente quer que todo mundo escute o que todo mundo está falando para a comunicação ser mais rápida, né? E com isso daí a gente detectou o que a gente tinha que mudar, o que a gente tinha que aumentar, o que a gente tinha que melhorar para chegar a 500 mil. E pronto, legal, chegamos a 500 mil, maravilha. O que a gente tem que fazer agora para chegar a 700 mil? Agora a gente tem que fazer tal coisa, contratar algumas pessoas de tal área e tudo, ok. O que a gente tem que fazer agora para chegar a 1 milhão? E a 2? A gente não chegou lá, lógico, mas só como que é como é que a gente sobe as escadinhas. E a gente tem uma estratégia. Então a empresa tem que ter uma estratégia. Se você não tiver... E as pessoas confundem estratégia com tática. A minha estratégia de vendas primeiro a gente tem que vender o máximo possível, colocar a maior quantidade possível de dinheiro no caixa para que a gente sobreviva de 12 a 16 meses sem precisar tocar no caixa. Então quer dizer, se a gente não vender nada, a gente sobrevive de 12 a 16 meses. Ok, depois que a gente conseguir isso, aí sim a gente vai começar a pensar em algumas outras melhorias dentro da empresa. Mas primeiro venda para a gente ter uma empresa sustentável ao longo de pelo menos mais um ano. Se acontecer alguma crise, a gente passa pela crise de uma maneira incólume, tranquila. Você alavanca com segurança, né? E sem precisar de dinheiro de banco, nada. Investidor, nada. Eu tenho uma Mirelli, então eu sou o único sócio da empresa e a gente tem uma empresa que nunca pegou um tostão de banco, um tostão de empréstimo e eu no início eu dei um curso. Antes desse curso que a gente vendeu de 800 mil, eu vendi um outro curso que deu 140 mil mais ou menos, sozinho, fazendo tudo sozinho, então é lógico que eu consegui bem menos, mas eu peguei esse dinheiro que eu fiz sozinho, esse dinheiro, e coloquei para pagar os 2 primeiros meses de empresa, lógico que deu muito menos do que isso, mas no segundo mês a gente já atingiu o equilíbrio e aí sim a gente começou a deslanchar. Mas a questão é você estar sempre saudável, sempre sustentável. Uma coisa que a gente investe muito aqui é em pessoas e em treinamento, muito, a gente investe mais. Mas a gente não investe, agora a gente está começando a investir um pouco mais, mas a gente até então a gente não investiu em, por exemplo, estrutura. Nossa estrutura ela é uma estrutura fraca, né? Então a casa é antiga, tem uma cadeira que tem um braço quebrado, tem a mesa que é um pouco mais velha e tudo.
Mas a gente não está nem aí. A questão é, a gente tem que produzir resultado. Venda, venda, venda. Agora a gente está com dinheiro no caixa, agora a gente vai investir em estrutura. E uma outra coisa que a gente não investe em coisas que a gente olha e fala, isso é supérfluo, dá para substituir isso por alguma coisa que produz o mesmo resultado com muito menos custo. Por exemplo, a gente não tem um site. Se você digitar hoje, né, a gente não sei quando você vai ver essa entrevista, mas hoje a gente está no dia 19 de agosto de 2014, a WebLive não tem site e a WebLive só teve um logo a partir de 3 semanas atrás. 2 semanas, vai. Foi o primeiro logo da WebLive. Você nem mostrou pra gente isso aí. Eu mostrei no Facebook, eu coloquei lá na minha fanpage, no meu perfil. Mas assim, acho que foi semana passada que a gente começou a ter um logo. Mas por quê? Nossa, o logo não é importante? Não, o importante é você vender. Se o logo fizer uma parte visceral disso, ok. Então, a gente tem um logo porque a gente é uma agência de publicidade, a gente só vende se tiver logo. Tá, você tem certeza? Ok, tudo bem, vai. A gente só vende se tiver site. A gente é um hotel, tem que ter site. Ok, mas será que o YouTube não resolve? Será que uma fanpage não resolve? Ok, mas pensa em ter o site quando você realmente precisar dele. O empresário tem que tomar muito cuidado, isso aí a gente toma muito cuidado de não confundir o ego com o negócio. Uma coisa é você querer mostrar o site que você tem para os seus amigos, para sua família, para sua mulher, né, que fica falando, você tá louco, deixa dessa ideia de ser empresário, esse negócio vai afundar nossa família. E aí você, não, preciso ter um site bonito para mostrar para ela. Não, você precisa ter um site bonito para vender mais. Ah, mas o site bonito não significa que vai vender mais. Então não tenha um site bonito, tenha qualquer coisa, se bobear nem tenha. Pense só naquilo que realmente é necessário para você passar da arrebentação, que é o primeiro, segundo ano da empresa. Depois disso, aí você senta e começa a criar os seus elementos de ego, né? De ego não só para mimos, né? Os seus mimos. Os mimos do empresário, né? É isso daí. Muito legal. Conrado, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Que você está falando aí que, poxa, a empresa veio com esse movimento de venda. E um dos fatores que mais movimentou aí venda dentro do seu negócio foi o método 8Ps. Queria que você compartilhasse um pouquinho o que é o método 8Ps, né? Qual é o impacto que esse método teve aí na sua vida, né? E na história da tua empresa. Legal. Eu comecei no marketing digital em 2002. Eu trabalhava em agência antes tradicional. E aí em 2002 eu resolvi prestar consultoria para empresas minúsculas. Pega um pet shop, coisas bem pequenas mesmo. Só que com aquela bagagem de agência, que eu trabalhei 2 anos em agência e li muito de marketing, eu sempre ligo muito, eu adoro mercado. E com isso eu comecei a prestar consultorias, começou a dar certo, eu falei, nossa, que legal. E principalmente em digital, porque eu vi que logo que digital era o canal para fazer a pequena empresa vender. Depois disso, em 2005, eu montei uma agência. E em 2006 eu escrevi um livro chamado Google Marketing, que até hoje é um dos mais vendidos, que mudou de nome para 8Ps do marketing digital. E na agência, a gente começou a criar alguns processos internos. A gente passou daqueles primeiros anos de arrebentação, né, de fazer a coisa funcionar, e depois a gente começou a se preocupar com processos internos. E a gente percebeu que os clientes que davam certo, eles tinham um processo muito mais planejado e azeitado. E aqueles que não davam, porque é lógico, não é, a agência não viveu só de êxitos, porque faltava alguma coisa, sempre faltou alguma coisa. E a gente pegou todos os cases de sucesso, reunimos esses cases e falamos o seguinte: legal, quais são os passos, quais são as melhores práticas para todas essas empresas que na nossa mão começou a vender muito, realmente deu certo. Primeiro tem que pesquisar, depois tem que planejar, só depois de planejar que a gente produziu, a gente publicou muito conteúdo, depois a gente promoveu esse conteúdo, a gente criou algumas estratégias virais para propagar esse conteúdo, depois a gente personalizou a comunicação, depois disso a gente foi precisar, a gente foi mensurar tudo para ver o que a gente planejou errado e fazer o ciclo todo de novo. Só que quando a gente fez isso, o que a gente criou na realidade foi um processo de 8 passos, e esses 8 passos se transformaram depois nos 8Ps. E eu vendi a agência faz quase 4 anos, só que o método continuou. Então eu pensei o seguinte, mas espera aí, por que então que a gente não ensina esse método que a gente usa dentro da agência, que é o que faz os clientes venderem mais, se comunicarem melhor, engajarem mais a comunidade no mercado deles,
para os clientes, para as empresas, né? Porque as empresas podem criar dentro da estrutura delas mesmas uma equipe minúscula, talvez ela até tenha essa equipe já, para implementar os 8Ps no negócio delas sem precisar obrigatoriamente de uma agência. Porque algumas pequenas empresas, elas têm verba para ter um menino que cuida da internet, né? Assim, um menino da internet, cuida de toda a internet, né? E esse menino, se ele pegar 5% do que ele aprende no 8Ps, ele já alavanca um pouquinho a empresa já vende um pouco mais para contratar um outro menino na internet, aí já são 2, aí daqui a pouco já tem um gerente desses meninos, aí daqui a pouco já tem uma especialização, já tem um cara de redes sociais, já tem um cara de conteúdo, e aí a empresa acaba criando uma estrutura de agência, né? Uma estrutura house interna, dentro, interna, com o método 8Ps. Então, o método nada mais é do que aquilo que eu aprendi na prática. Então, tem teoria? Tem, mas a teoria veio depois. Primeiro veio a prática e depois a gente entendeu por que aquela prática dava certo e assim a gente teorizou e expandiu a teoria e a prática. Mas ela veio da minha experiência na agência, do que dava certo e do que não dava certo. Legal. Inclusive, eu sou fruto desse método aí, né, cara? Legal. Eu comecei no mercado digital a partir do método 8Ps, né? Eu participei daquela turma, a gente falou aí, 2011, né? Foi uma turma de número 11 de formação de consultores em marketing digital, né? Eu quero até deixar aqui um breve testemunho, Conrado, para você aí publicamente, né? Que depois que eu terminei, né, o curso do método 8Ps, eu fiquei maluco, né? Porque eu falei, cara, ampliou a minha visão, né? Eu enxerguei um mundo que eu ainda não enxergava, né, dentro do ambiente digital, apesar de conhecer alguma coisa de marketing digital, porque eu já trabalhava com um portal na minha região aqui, vendendo anúncios e tal. E aí, quando eu voltei, cara, pra minha cidade, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero trabalhar com marketing digital para sempre e vou ser consultor certificado. E aí eu li, cara, o teu livro em um mês. Tá, não sei se você acredita nisso. Não, acredito, lógico. 900 páginas. Acredito sim. Em um mês. E não só li, assim, li e estudei. Eu li todo grifado, né? E, cara, fiz aquelas suas videoaulas que você tinha, 2 vezes cada uma, pelo menos. Fiz a prova de certificação e passei, né? Aí, pô, fiquei todo feliz, porque eu tinha o certificado que me validava aplicar aquele método, né, cara? E daí, o que eu fui fazer? Sair para vender, né? Eu lembro que você falou uma coisa naquela aula, né? Dentro daquele curso, que você falou assim, pegue vírus. Isso foi uma frase que eu guardei e já repliquei ela para várias pessoas. Pegue vírus. Então teste tudo que você vê, né? Tudo, cara. Então eu peguei todas aquelas ferramentas, tudo que você tinha ensinado e fiz, cara. Fiz o meu site, né? O pedroquintanilha.com.br hoje, ranqueado em primeiro lugar. Primeiro lugar não, na primeira página do Google para marketing digital, né? E trabalhando com conteúdo, tudo que eu ia aprendendo, eu ia compilando e fazendo e pegando vírus, né? Buscando isso, cara. E aí, quando eu me certifiquei no método 8Ps, a primeira coisa que eu fui fazer foi vender, né? Eu falei, ó, isso vende, né, cara? E aí, pô, cidade pequena, Cabo Frio, todo mundo falando que, esse negócio de consultoria é coisa pra gente velha, né? O cara tem que ser muito experiente e tal. Mas eu tinha o conhecimento, eu tinha aprendido, eu tinha aplicado e sabia que dava certo. E aí, eu fui, cara, pra numa imobiliária que estava se formando aqui na cidade e vendi um planejamento, cara, quase no preço de São Paulo, né? E eu vendi o planejamento de marketing digital, fiz aquele planejamento para eles, o trabalho de branding todo, né? E claro que agreguei um pouco da bagagem, né, que eu tinha de administração e marketing, que eu tinha passado. E para você ter uma noção, quando eles colocaram o site no ar, no primeiro mês, eles venderam 2 imóveis, cara, e pagou todo o investimento que eles fizeram na consultoria, no planejamento, no desenvolvimento do site, em tudo. E se você tem uma noção, eu hoje trabalho com produtos digitais, né? E como você sabe, e
eu tenho esse cliente até hoje, cara. Eles não me largaram. É o único cliente que eu atendo hoje, é esse cliente, porque hoje eles se tornaram aí uma imobiliária referência na cidade, na região, com base naquilo que a gente conseguiu desenvolver, baseando aí a estratégia dentro do método 8Ps. Então, eu quero te agradecer Legal. por você, muito bom, Pedro. por você ter ministrado isso, né, e por eu ter tido a oportunidade de entrar no mercado digital, aprendendo aí, aplicando as estratégias que você ensinou no método 8Ps, cara. Obrigado. Muito bom, Pedro. Mas uma coisa que eu sempre falo as pessoas agradecem, nossa, eu agradeço o agradecimento, mas o mérito é todo de quem aplica, pelo menos 99%, porque eu falo isso, eu falo a mesma coisa para todo mundo. Tem vídeo meu no YouTube, tem um livro, tem muita coisa na internet que eu distribuo, tem SoundCloud, tem SlideShare, tá tudo lá. A grande questão é, se realmente dependesse de mim, única e exclusivamente de mim, todo mundo teria esse resultado, mas infelizmente não depende só de mim, depende da pessoa. A pessoa tem que aplicar, ela tem que pegar o livro, ela tem que ler o livro, e depois de ler o livro, ela tem que aplicar aquilo que está escrito no livro. Ela tem que assistir a aula inteira e depois tem que aplicar. Se ela não aplicar, infelizmente, eu não faço mágica. Tem um amigo meu que fala uma coisa que eu repito, que eu acho muito engraçado. Eu tenho lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, né? E lá no Rio de Janeiro tem o São Sebastião, que é o padroeiro do Rio de Janeiro, e eu fiz um acordo com ele, e foi um acordo de cavalheiros, que eu falei o seguinte: olha, se alguém for aí procurando consultoria, se alguém rezar para o senhor, pelo amor de Deus, me envia um consultor e tal, o senhor manda para mim, ok? Se alguém vier aqui pedindo milagre, eu mando para o senhor, porque aqui eu não faço milagre. Milagre é aí, consultoria é aqui, ok? Não tem milagre aqui. E a pessoa tem que ler, não tem milagre, não tem voodoo, não tem mágica, tem que fazer, tem que aplicar. Mas muito bom, Pedro, muito bom, parabéns, cara, parabéns. Conrado, quero te agradecer pela entrevista, cara, por esse tempo aí. Eu sei que seu tempo aí é precioso, né? E eu queria que você deixasse uma última dica aí, um conselho, né? Além da recomendação de leitura, porque essa daí você leu um monte de coisa. Eu quero uma recomendação de leitura top aí dos novos. Nossa, mas tem muita além coisa. disso, além disso, eu queria que você deixasse um conselho, Conrado. Queria que você imaginasse o Conrado daquele professor que estava iniciando um cursinho, um professor, né, um técnico cheio de vontade de fazer acontecer, que queria desenvolver um negócio, que queria empreender, mas ainda fazendo na força de vontade, né? Qual o conselho que hoje você já passado aí por 3 negócios, hoje com um negócio aí que você mesmo disse, faturando milhões, qual o conselho que você daria para aquele Conrado lá no cursinho? Primeira coisa, crie uma lista de e-mails, tenha uma lista. Para começar, tenha lista e se relacione com a lista. Para começar, tem diversas ferramentas, tem a Weber, tem Mailchimp, procure as americanas, construa uma lista de e-mails, tem uma página de captura, faz o beabá e se relacione com a lista. Você pode passar 10 anos se relacionando com aquela lista sem vender nada, mas você tem um ativo que é muito poderoso. Segundo, escale a sua hora. Essa é a dica mais importante. Você pode nem ter lista, mas se você conseguir escalar a tua hora minimamente, você vai entender o poder que uma lista tem para isso. Então você vai gravar tudo que você fizer, todas as aulas, eu falaria isso para mim, né? Conrado, pega essas aulinhas de química que você dá, ao invés de você dar a mesma aula 10 vezes, grava. Pega uma dessas vezes e grava. Não interessa o que você vai fazer com ela, mas grava primeiro, guarda em algum lugar, bota em um HD, sei lá, grava. Eu ia falar isso para mim. Depois você vai ver como isso vai ser útil para você. Então, ter uma noção boa do que é custo de oportunidade. Quando a pessoa entende que ela tem que escalar a hora dela. Segundo, quando ela entende o que é custo de oportunidade. Terceiro, quando ela entende o que é uma boa lista com relacionamento, essa pessoa fica rica em dinheiro também, ok? Mas nem é o mais importante, mas fica rica em amigos, rica em obrigados. Eu sou milionário em obrigados.
Talvez eu seja bilionário em obrigados. Porque é uma coisa que não se mede em números, não se mede em dinheiro, mas a quantidade de obrigados. Eu sou viciado em obrigado. Eu adoro vender, mas eu adoro mais ainda receber obrigados. Obrigado para mim é um mantra. Quando a pessoa chega e fala para mim, livre espontânea vontade, assim como você falou, Conrado, muito obrigado. Para mim aquilo faz o meu dia inteiro, porque quer dizer que eu fiz o processo inteiro de maneira correta e ainda fiz com que ela fizesse o processo de maneira correta. E ela foi lá e fez. Então isso aí é muito legal. Então, primeira coisa, tem uma lista. Segunda coisa, entenda o que é custo de oportunidade. Terceira coisa, escale a sua hora. Mais duas dicas que praticamente são uma. Siga os mentores certos e leia os livros certos. Se você tiver em mente essas 5 dicas, Conrado, mas eu não entendi direito o que é custo de oportunidade. Procura. Aliás, eu tenho um vídeo no YouTube chamado Entenda o que é custo de oportunidade. Uma coisa assim. Não entendi direito o que é uma lista de e-mails. Procura. No meu blog tem isso, tem vídeo falando sobre isso. Isso aí é o básico do básico de você começar a criar uma presença digital muito mais intensa e poderosa e ter uma lista de pessoas que te seguem. E a questão dos livros e dos mentores. Falar de alguns livros. Primeira coisa, tem um livro muito bom, tem um monte, mas vamos lá. Eu tô lendo 3 livros agora, que eu adoro, eu estou relendo 2 e estou lendo pela primeira vez um deles. Então tem um que é Quem Pensa Enriquece, que é do Napoleão Hill, então eu estou relendo ele. Um outro é O Poder Sem Limites, que é do Anthony Robbins, que eu estou relendo também. É engraçado quando você relê, você descobre um monte de coisas que você não tinha percebido. Você olha e fala, caramba, eu não tinha visto isso aqui, é novo isso aqui, né? Não lembro, será que é uma nova edição essa daqui, né? Não lembro disso daqui. E outro livro que eu estou lendo é um livro de roteiro, que é para desenvolver storytelling, é do Sid Field, esqueci o nome dele. É um nome diferente, assim, são 3 letras começando com S e depois 4 letras começando com F, 5 letras. Acho que é Sid Field, alguma coisa assim. Mas, ou talvez não seja isso, não lembro direito. Mas é um livro que chama Manual do Roteiro, alguma coisa assim. Então esse aí eu estou lendo, geralmente eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Um livro mais espaçadamente, que eu leio a cada 2 dias, eu pego, leio, e eu leio 1 hora por dia, tá? É importante você ler muito. Antes de dormir, eu tenho uma rotina que entre 10h30 e 11 horas, eu ponho meu despertador, aquela hora. Isso aí foi uma dica até que um dos Weblivers, quem trabalha no Weblive é o Webliver, né? Um dos Weblivers me deu, que foi: você usa despertador para acordar? Uso. Então usa despertador para dormir também. Puta, boa ideia. Porque senão você vara, né? Você vai até as 3 da manhã. É verdade. Quando chega 10h30, o meu despertador toca, eu paro o que eu estou fazendo, no máximo dou mais 10 minutos para terminar. Até 11 horas eu tenho que estar de banho tomado na cama. E para quê? Para ficar lendo até meia-noite. E aí meia-noite eu durmo. Ok, aí eu paro de ler e vou dormir. E geralmente eu grifo, né? Eu leio grifando tudo, fazendo anotação. E aí no dia seguinte, quando eu acordo, ou então em algum ponto do dia, eu sempre me dou aquela olhada nas coisas que eu anotei, aí tudo volta à minha mente e é fixado com muito mais facilidade. Esse é um método que eu uso para ler e reter conteúdo, que é método de repetição espaçada. Então estou lendo esses 3 livros, mas tem muitos livros muito bons. Eu estava lendo, agora eu parei um pouco, durante essas 2 semanas eu parei um pouco de ler, eu estava lendo muito livro de copy. Então eu estava lendo Breakthrough Advertisement, que é um dos clássicos de copywriting. Estava lendo também o Copy Logic, que é um livro bem legal também. Eu não terminei de ler ele, mas é bem bacana. Estava lendo muito livro de copywriting, de gatilhos mentais. Estou terminando de escrever um livro também, então isso daí toma um pouco do meu tempo. E uma outra coisa que eu pego mais ou menos 1 hora por dia também, às vezes não dá para ser tudo isso, ou pelo menos a cada 3 dias, para estudar. Ler é uma coisa, então eu estou lendo conteúdos de desenvolvimento pessoal, conteúdos técnicos, mas estudar quer dizer você estudar inglês, você estudar alguma coisa técnica sua, ok? Você assistir um curso online, você ler um artigo interessante sobre a tua área, você se capacitar profissionalmente mesmo. Então isso aí também é bem importante, durante 1 hora, pelo menos 1 hora por dia na média, você fazer isso.
Eu voltei essa semana a estudar música, cara. Legal, excelente, cara, excelente. Voltei a estudar música porque eu tava naquela pegada louca, né? Um monte de coisa. E aí eu, tô precisando dar uma parada aí e aumentar a minha criatividade. Legal, vou muito voltar bom, aí, retornar bom. a estudar música e tal. E como um exercício mesmo, né? De até desafogar. Porque às vezes a gente fica tão intenso, né, cara, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está envolvido, que você, às vezes, meio que se perde, né? O foco tá tão forte que você fica meio... É isso mesmo. Então, estudar alguma coisa artística, eu já fiz curso de História da Arte, toco violão, já fiz curso de piano também. É importante, porque você desenvolve um lado do cérebro que você geralmente não desenvolve no teu trabalho. Não sei que o teu trabalho seja artístico, mas para a maioria das pessoas que trabalha muito com coisa técnica, muito executivo, ou então um empresário que tem que cuidar de finanças, cuidar de contratação, você acaba perdendo esse teu lado artístico. O lado direito fica atrofiado. Então é importante que você desenvolva algumas habilidades artísticas, como por exemplo, você fazer um curso de História da Arte. O simples fato de você ter contato com arte e exigir de você uma interpretação que depende da tua sensibilidade para uma determinada obra, por exemplo, você olhar para uma obra do Pollock e sentir o que é aquilo, o que ele quis te transmitir, as cores, a maneira como os caminhos das tintas se entrelaçam, ou então você... Isso te eleva, né, cara? Exatamente, eu acho que essa é a palavra, elevação. Você ter contato com música, você escutar diversos tipos de música, você não ficar só naquela coisa de, eu vou escutar música sertaneja porque eu gosto de sertanejo. Na verdade, eu odeio sertanejo, tudo bem, isso não vem ao caso. Mas a questão é, por que você não escuta um flamenco, um tango? Começa a ver a beleza que tem aquilo de uma outra maneira, começa a afinar melhor o teu padrão musical, ou então o teu padrão visual para a arte, ou então o teu padrão de leitura. Lê de repente, pega um livro de Machado de Assis, algo que você não costuma ler, e lê aquele livro, pega ali meia hora por dia e lê. Uma outra coisa importante é você aproveitar o teu tempo. Agora eu tô meio parado, mas eu gosto muito de esporte, né? E eu corria, então, quer dizer, colocava fone de ouvido, botava um audiolivro e corria escutando o audiolivro. Aliás, eu fazia 3 coisas. Primeiro uma dada época eu estava estudando inglês, então eu falava os exercícios em inglês em voz alta, gravava no gravador, depois colocava ou gravava no iPhone e depois ficava escutando aquilo que eu falei. Então essa é a primeira coisa que eu fazia aproveitando o meu tempo de corrida. Segundo, eu ler um livro que eu achasse importante, ou então eu ler, porque eu pego um livro e eu grifo o livro inteiro. E no Kindle, o que eu faço? Eu grifo em amarelo as coisas que são importantes tecnicamente. E quando eu leio livros em inglês, eu grifo em azul aquilo que é uma expressão gramatical que eu não conhecia ou uma palavra nova. Então depois eu falo, quero estudar inglês. Eu pego todos aqueles livros, eu filtro por grifos em azul e aí eu vejo, nossa, expressões que eu não conhecia, bacana. E em amarelo, coisas técnicas. Então eu pego aquelas highlights amarelos de coisas técnicas, leio em voz alta todos eles. Então eu tenho todo o resumo do livro, porque aí você grifa só o que é realmente importante no parágrafo, não grifa o parágrafo inteiro, só a essência do parágrafo, e depois eu leio em voz alta no gravador, depois vou correr escutando aquilo. Ou então eu escuto um audiolivro mesmo, compro um audiolivro, coloco ali e leio. Geralmente um audiolivro de 200 páginas tem mais ou menos 5, 6 horas de gravação, você consegue escutar em uma semana, 2 semanas, se você, dependendo do quanto você corra, do quanto você faça atividades idiotas, né, como ficar em fila de banco ou qualquer coisa assim, você consegue, ao invés de escutar música, para de escutar música. Se você mora em São Paulo, aproveita o tempo precioso que você tem no trânsito para você fazer uma universidade sobre rodas. Quer dizer, você vai escutar todo dia, no tempo de casa para o trabalho, no trabalho para casa, você vai escutar alguma coisa de fato que te ensine algo. Tem um amigo meu que ele aprendeu inglês durante, acho que 3 anos no trânsito de São Paulo. E ele fala inglês muito bem, por sinal, porque você não sabia nada de inglês. Pelo menos utilizou o trânsito para uma coisa produtiva. Foi uma universidade de 4 rodas, cara, é isso daí. Então aproveite toda a migalha de tempo que você tem que aproveitar. Existem 2 tipos de tempo, tá? O tempo que é para ser produtivo e o tempo que é para você não fazer nada. Não confunda um tempo com o outro. Então, por exemplo, tem horas que você quer deitar no sofá, olhar para o teto e não fazer absolutamente nada. Esse tempo é importante para você colocar as suas ideias em ordem. Não ache que todo o tempo que você vive é um tempo produtivo, porque não é. O que você tem que fazer esse tempo aqui é um tempo de trabalho, é um tempo produtivo. Ok, vou aproveitar todas as migalhas de minutos que eu tiver aqui para realmente ser totalmente produtivo nesse tempo.
Esse tempo é o tempo que eu tô com meu filho. Cara, não tem que ser produtivo com meu filho, cara. Eu tenho que ficar lá, jogado, curtindo. Né? Não é um tempo para ser produtivo, é um tempo para curtir. Não confunda uma coisa com outra, é isso que é importante. E maravilha. É isso, Pedro. Acho que cara, tem algumas dicas aí. Muito legal. Obrigado. Mais uma vez, obrigado aí. Né? Um grande abraço aí. Valeu. Legal, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.